Olá pessoal, tudo bem? Estou preparando esse conteúdo para vocês como um complemento às leituras que vocês fizeram e que nós preparamos aqui para a disciplina de Teoria das Ciências Sociais 2, especialmente em relação ao texto do Goethe, que nós não chegamos a trabalhar melhor em sala de aula, então estou aqui para entregar para vocês esse complemento. Depois aguardo os comentários, as discussões, as ideias que vocês tiveram relacionadas a esse texto. Bom, daqui o que eu acho assim essencial a gente trabalhar? Bom, especialmente o conceito de cultura. Cultura é aquela definição essencial sem a qual a gente não avança nessa antropologia cultural, né? E aí aqui o que o Goethe nos propõe é uma teoria interpretativa da cultura. E para nós termos essa teoria interpretativa da cultura, nós pensamos a cultura, assim, tentando resumir, né, as múltiplas possibilidades de se definir essa noção tão essencial para a antropologia, mas nós pensamos a cultura como um sistema de símbolos e significados compartilhados. E aí a antropologia, então, é a o estudo desse sistema. A antropologia se preocupa com estudar esse sistema, embora assim haja tanta discussão na antropologia sobre qual de fato é o objeto da antropologia, se é a cultura, se é o outro, se é a própria diferença, é tudo isso, né? Para interpretar como nós produzimos símbolos e significados compartilhados, de fato a gente precisa refinar o olhar para o outro, né? Bom, bom, é, um dos pioneiros da antropologia cultural, né, o Edward Taylor, antropólogo britânico do finalzinho do século, da metade do século XIX para o começo do século XX, é um dos expoentes daquilo que veio depois a ser chamado de antropologia do evolucionismo social, uma linha, né, uma doutrina teórica plenamente superada pelo menos dentro dos meios acadêmicos na antropologia, mas ele foi um dos pioneiros da antropologia e cunhou um termo muito importante, cunhou uma definição muito importante a respeito da cultura, né? O Taylor ele atribuía à cultura todas as realizações humanas, afastando a ideia da cultura como uma disposição inata e perpetuada biologicamente, né? Isso foi um grande passo, né, para pensar que os nossos hábitos, as nossas atividades não são construções genéticas, né? Na definição dele, a cultura nesses termos, é um todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Esse ponto é muito importante, né? Cultura se desenvolve enquanto somos membros de sociedades. Como complemento do conceito de Taylor, Jacques Turgot afirmava que o homem é possuidor de um tesouro de signos que tem faculdade e que tem a possibilidade de multiplicá-los infinitamente. É aquela ideia que depois os economistas contemporâneos, por exemplo, como Ladislau Dalbor, fala a respeito de conhecimento. Conhecimento, conhecimento quando partilhado, ele não se torna escasso. Ele pode ser multiplicado infinitamente, né? Diferente de outros tipos de bens, né? Se a gente for pensar nesse meio, né? Mas os signos têm a faculdade, os signos podem ser multiplicados infinitamente. Nós temos, e isso nós fazemos através da comunicação aos descendentes.
E isso é também um processo de herança. Mais tarde, a teoria burgesiana, que vocês vão ver com mais atenção com a professora Iris, trabalha muito bem como essa herança de signos pode ser transmitida e como isso também reflete diferentes posições dentro de uma determinada hierarquia ou de uma sociedade caracterizada pelas desigualdades. Essa construção, né, que o Taylor fala relacionada à cultura, embora seja efeito de uma relação produzida em sociedade, a diversidade cultural que o Taylor constatava entre os povos era explicada como resultado da desigualdade dos estágios evolutivos de cada sociedade. É aí que entra, né, se desloca essa perspectiva de uma escala evolucionista, né? A reação ao evolucionismo do Taylor, a mais expressiva, ela ocorre com os trabalhos do Franz Boas e a publicação de um artigo muito interessante, muito importante, que em inglês se chama The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, no qual ele atribui à antropologia a tarefa de reconstruir a história dos povos e de comparar a vida social dos diferentes povos com o particularismo histórico. Quer dizer, cada cultura, cada povo tem sua história e tem seus pontos de partida, seus sentidos. Esses sentidos precisam ser captados para entender como é que a cultura estrutura relações em determinadas sociedades, né? Não adianta se colocar numa mesma régua povos e grupos humanos tão diferentes. Tem uma expressão weberiana que é muito importante para entender como é que vai se construindo a noção de cultura em Goethe, que nós trabalhamos aqui. A ideia é que nós somos presos em uma teia de significados que nós mesmos criamos. Essa teia de significados é justamente o sistema de símbolos que são partilhados, símbolos e significados que são partilhados, e aí é que reside a cultura. O Goethe parte desse raciocínio para entender, sugerindo que a teia, essa teia de símbolos e significados e a sua análise seja a própria cultura. A missão do antropólogo é desvendar esses significados, estabelecendo relações entre eles, de forma a produzir uma interpretação do objeto analisado. Essa interpretação ela é feita a partir do que a gente pode chamar de uma descrição densa. Então, a descrição densa, que é a forma de se fazer a etnografia, e é o que a gente vai pedir para vocês tentarem elaborar, né? Exercitar, na verdade, fazer a etnografia de um determinado objeto. O objeto aí eu entendo, né, grupos humanos socializando, estabelecendo relações, realizando determinados rituais, determinadas situações, não necessariamente povos distintos, mas grupos humanos. Então, fazer a etnografia, elaborar uma descrição densa, nos termos de Gilbert Ryle, é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos. Quer dizer, a gente vai tomar contato com algo que não é óbvio, né? Não é óbvio de imediato para nós. Uma boa interpretação, nesse caso, só é possível, continua ele, através do estabelecimento dessas relações, da seleção de informantes, da transcrição de textos, do levantamento de genealogias, do mapeamento de campos,
em suma, através de um levantamento etnográfico. É fazer interpretar cultura, é fazer todo esse movimento de pesquisa. Isso é importante sinalizar. Então vejamos, na página 15, o Goethe nos traz em síntese aqui a ideia que estamos trabalhando. Diz ele, né? O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico, acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como ciência interpretativa, à procura de significado. Não estamos buscando leis ou estruturas rígidas ou sentidos determinantes, mas procuramos significados. Os significados são atribuídos e construídos nas relações, nas interações. O Goethe está nessa chave que se alimenta um bocado dessa perspectiva weberiana, né? O Weber, na sociologia, ele representa aquele grupo de pensadores dentro das ciências sociais que estão muito ocupados em compreender os sentidos que os sujeitos dão para as ações que são realizadas no âmbito da sociedade, no âmbito da socialização, da cultura, da política. E herdando, né, essa influência, o Goethe aqui nos indica que a busca não é pelas leis, não pelas estruturas ou pelo o que seria assim as instituições que impelem os indivíduos a agirem de tal ou qual forma, e sim a busca pelos significados, e esses significados são construídos na relação. E eles não são fixos. A etnografia ela não pode ser replicada, né? Uma mesma etnografia não vai ocorrer mesmo com o mesmo grupo, com os mesmos ritos, porque esses sentidos são percebidos no momento em que aquilo ocorre. É justamente uma explicação que eu procuro construir, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si mesma uma explicação. Então, nós temos a ideia de uma cultura justamente como sistema de símbolos e significados compartilhados. Desse modo, segue o Goethe nos informando. Eis aqui um outro trecho interessante do recorte aqui do texto do Goethe, né? Bom, diz ele, vamos considerar a situação. 2 garotos piscando rapidamente o olho direito. Num deles é um tique involuntário, no outro, uma piscadela conspiratória a um amigo. Como movimentos, os dois são idênticos, observando os dois sozinhos, como se fosse uma câmera numa observação fenomenalista. Ninguém poderia dizer qual seria um tique nervoso ou uma piscadela. Ou, na verdade, se ambas eram piscadelas ou tiques nervosos, né? No entanto, embora não retratável, a diferença entre um tique nervoso e uma piscadela é grande, como bem sabe aquele que tem a infelicidade de ver o primeiro tomado pela segunda. O piscador está se comunicando, e de fato comunicando uma forma precisa e especial. 1. Deliberadamente. 2. A alguém particular. 3. Transmitindo uma mensagem particular, de acordo com um código socialmente estabelecido, sem o conhecimento dos demais companheiros. Conforme salienta Ryle, o piscador executou 2 ações, contrair a pálpebra e piscar, enquanto que tem um tique nervoso apenas executou uma, contraiu a pálpebra. Contrair as pálpebras de propósito, quando existe um código público no qual agir assim significa um sinal conspiratório, é piscar. É tudo que há
respeito, uma partícula de comportamento, um sinal de cultura e voilá, um gesto. É isso, né? Assim, em outras palavras, nós temos os significados e os significantes partilhados. A forma como nós usamos, ela precisa ser observada na interação para que a gente possa extrair os sentidos. E extrair os sentidos, não, interpretar os sentidos. E interpretar, a capacidade que nós vamos ter de interpretar, ela está intimamente relacionada ao nível de socialização que nós temos dentro dos códigos do grupo em especial. Quantos de vocês já não passaram pela situação que nós chamamos assim, numa linguagem coloquial, a situação de boiar? Assim, eu boiei, não entendi, não pesquei. Por exemplo, não peguei a piada. A piada é algo muito nesse sentido. A piada não é aquela piada do stand-up que ele sobe para falar, mas aquela assim muito interna, a ideia da piada interna do grupo. As palavras, os sentidos, né, que são mais largamente socializados, eles podem ter outros sentidos, outras conotações em grupos que têm uma socialização especial, endógena, que sabem trabalhar e mobilizam. Isso faz parte da plasticidade dos nossos significados e dos nossos símbolos partilhados. Não são símbolos cristalizados, e justamente por isso nós podemos contar e transformar histórias com os nossos símbolos, os nossos significados. Esse exemplo das piscadelas é um exemplo, é um exercício muito interessante de como podemos visualizar a diferença entre uma ciência que busca regras e leis e formatos e estruturas elementares das relações e uma ciência que se ocupa de interpretar os gestos para daí produzir explicações sobre os sentidos que são construídos nas relações. A antropologia do Geertz, dessa perspectiva de interpretação das culturas, passa por um olhar muito atento para a interação, para perceber se a piscadela é um tique ou se trata de uma tentativa de produzir uma certa cumplicidade conspiratória. Quando a gente pisca assim, nós estamos... Mas o que a gente pode estar fazendo? Nós podemos estar... eu estou falando aqui, estou mentindo, né, sobre algo. Ou então, uma piscadinha assim pode ser um flerte, uma chamada para algo escuso. Enfim, mas pode ser simplesmente um tique nervoso ou alguém que está com uma poeira nos olhos. Como nós vamos saber? Só vamos saber observando a interação. Sabendo quem está fazendo para quem antes, durante e depois, observando o que ocorreu. É preciso acompanhar um percurso. Um trecho, né, desse percurso de interação. São sujeitos, mas são sujeitos agindo e realizando determinada atividade, completando essa atividade. Isso é interpretar. Isso é observar e interpretar. E para fazer isso, retomando, é necessário produzir a descrição densa ou conversar com os informantes, conhecer quem são aquelas pessoas. Observar distanciado, conhecer o processo, conversar com quem participa daquilo. A tarefa do antropólogo é uma tarefa de grande e afiada escuta. Escuta e os olhos, né? Escuta e os olhos. O antropólogo deve falar menos nesse caso, né? Fazer boas perguntas e estar ali presente, acompanhando muito de perto. Segue o Geertz aqui com o nosso exemplo, ainda ampliando as possibilidades de como a gente pode pensar nisso, né? Todavia, isso é apenas o princípio. Suponhamos, continua ele, que haja um terceiro garoto
que, para divertir maliciosamente seus companheiros, imita o piscar do primeiro garoto de uma forma propositada, grosseira, óbvia. Então aqui a gente entrou com um outro possível sentido. Naturalmente, ele o faz da mesma maneira que o segundo garoto. Piscou com um tique nervoso, piscou e com o tique nervoso do primeiro, contraindo sua pálpebra direita. Ocorre, porém, que esse garoto não está piscando, nem tem um tique nervoso. Ele está imitando alguém que, na sua opinião, tenta piscar. Aqui também existe um código socialmente estabelecido. Ele irá piscar laboriosamente, super obviamente, então aquela coisa forçada, né? Talvez fazendo uma careta, os artifícios habituais do mímico. E o mesmo ocorre com a mensagem. Só que agora não se trata de uma conspiração, mas de ridicularizar. É outro sentido, é outro significado. Se os outros pensarem que ele está realmente piscando, todo o seu propósito vai por água abaixo, embora com resultados um tanto diferentes do que eles pensassem que ele tinha um tique nervoso. Pode ir-se mais além, em dúvida. Então aqui, né, o menino faz para debochar do primeiro, para ridicularizar o primeiro, mas os outros, se não entenderem, se não tiverem socializados o suficiente no código, para compreenderem que isso é uma tentativa de fazer piada, aquele que está ali no papel do agressor pode ser, os outros podem pensar, puxa, coitado, ele tem mesmo também um tique, né? Pode ir-se mais além. Em dúvida sobre a capacidade de mímica, o imitador pode praticar em casa, diante do espelho, e nesse caso ele não está nem com um tique nervoso, nem piscando ou imitando, ele está ensaiando. Entretanto, para a câmara, um behaviorista radical ou um crente, né? O behaviorista é aquele que fica acompanhando, tentando acompanhar os comportamentos, né? O registro dos comportamentos. Ou um crente em sentenças protocolares, o que ficaria registrado é que ele está contraindo rapidamente sua pálpebra direita, como os dois outros. Bom, segue ele. As complexidades são possíveis, se não praticamente infindáveis, pelo menos do ponto de vista da lógica. O piscador original poderia, por exemplo, estar fingindo para levar os outros a pensarem que havia uma conspiração, quando de fato nada havia. E nesse caso, nossas descrições de que o imitador está imitando e o ensaiador ensaiado mudam completamente. O caso é entre o que Riley chama de descrição superficial do que o ensaiador, imitador, piscador, aquele que tem o tique nervoso, está fazendo. Isso é, né? O que é a descrição superficial? Bom, fulano piscava os olhos com ritmo mais ou menos forte, numa sequência. Então lá, contraindo rapidamente sua pálpebra direita. E aqui nos interessa, antropologicamente falando, a descrição densa do que ele está fazendo, praticando a farsa com um amigo, imitando uma piscadela para levar um inocente a pensar que existe uma conspiração em andamento. Percebam a diferença da profundidade, né? Da densidade da descrição. É densidade não no sentido de encher de detalhes, é também, né, estar atento às minúcias, às pequenos movimentos, às sensações, às interações, mas essa densidade é sobretudo uma densidade no sentido de aprofundamento dos sentidos, dos significados daquilo que está acontecendo. É uma descrição nesse sentido. Então, é nisso que reside o objeto da etnografia. Uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em termos dos quais os tiques nervosos, as piscadelas, as falsas piscadelas, as imitações, os ensaios das imitações são produzidos, percebidos e interpretados, e sem as quais eles de fato não existiriam. Nem mesmo as formas zero de tiques nervosos, as quais, como categoria cultural, são
são tanto não piscadelas como as piscadelas são não tiques. Não importa o que alguém fizesse ou não com sua própria pálpebra. Precisamos avaliar tudo isso, né? Bom, para que a gente possa analisar um sistema simbólico, análise dos símbolos culturais, nós estamos previamente socializados em um sistema simbólico. Nós partilhamos. É o nosso ponto de partida, né? Então, assim, o próprio símbolo é o ponto de partida, só que ele não pode ser fechado, né? A cultura é simbólica e ela é usada para criar e transmitir significados. O objetivo dos símbolos é criar e transmitir significados, mas é o manejo dos símbolos que criam esses sentidos e significados, não são os símbolos propriamente dito. Então, se os significados são produtos finais da cultura, para perceber a cultura, precisa compreender os significados dos seus criadores e utilizadores, os sujeitos, os seres humanos em interação, os seres humanos sociais, né? Segue o Goethe, né? Crer com Max Weber que o homem é um animal, novamente, suspenso em teias de significados que ele próprio criou como uma aranha. Quer dizer, a antropologia simbólica não é uma ciência experimental, novamente, em busca de leis, mas uma ciência interpretativa, Goethe, em busca de sentidos. Bom, e a etnografia? Vamos pegar esse trecho aqui para firmar o que entendemos aqui por etnografia, né? Só para enfatizar. O ponto a enfocar agora é somente que a etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato, a não ser quando, como deve fazer naturalmente, está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados, é uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas. O que ele tem que, de alguma forma, primeiro aprender e depois apresentar. Por isso, assim, a importância, né, muito da teoria antropológica, principalmente da metodologia antropológica, vai discutir isso, a importância daquele período de aclimatação no ambiente, de observação, de estar por estar ali junto àquele grupo com o qual vai ser realizada a etnografia. E isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo, mesmo o mais rotineiro. Entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo doméstico, escrever seu diário. Fazer a etnografia é como tentar ler, no sentido de construir uma leitura de um manuscrito estranho, desbotado, novamente cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com sinais convencionais do som, mas com complexos transitórios de comportamento modelado.